Repórter Canção Nova começa agora falando de caridade. Ajudar o próximo de diferentes formas. Um ato do bem que se multiplica. É uma série inédita feita pelos alunos da Faculdade Canção Nova. Na Terra de Jesus, nossos correspondentes te levam para a cidade de Maria Madalena e ainda contam as histórias do Mar Morto. Julho, mês tradicional do PHN. Para não ficar com saudades desse grande evento, vamos recordar os melhores momentos da última edição. É recordação, é alegria, é história no Repórter Canção Nova. O Repórter Canção Nova apresenta a série Generosidade, um ato do bem. Produzida e gravada antes da pandemia pelos alunos do 6º período de jornalismo da Faculdade Canção Nova. O que é o trabalho voluntário? O voluntariado pode ser definido como uma atividade que o ser humano realiza para o outro, sem intenção de nenhum retorno, feito por uma realização pessoal. Em 2018, mais de 7 milhões de brasileiros se dedicaram ao próximo e ainda tem muita gente querendo ajudar. Bom, eu tenho vontade de fazer um trabalho voluntário com idosos. Ah, sim. Eu sempre quis ser professor, então eu poderia dar aula. Claro! Beth trabalha como voluntária. Ela dá oficinas de artesanato no Lar Padre José Gumercindo, ensinando crianças e adultos a arte do trabalho manual. Para ela, o voluntariado é uma aprendizagem mútua. Todos se beneficiam deste ato de generosidade. A gente tem que fazer assim, do fundo do coração mesmo. Se você não tiver amor, não adianta. Aí você não fica, né? Então, assim, as crianças, elas, cada dia a gente aprende com elas, né? Elas são muito meigas, né? Elas adoram a aula, né? E assim, a gente sente gratificante com isso, né? De poder ajudar, passar um pouquinho que a gente sabe. Ajudar quem precisa e dedicar um pouco de tempo aos que necessitam são funções de um voluntário. Seja como a Beth, que acabamos de conhecer e de forma contínua trabalha há mais de 20 anos em sua cidade natal. Ou como a história de Miriam, que aos 16 anos atravessou o oceano e foi voluntária em Moçambique. Atualmente, com 23 anos, Miriam relembra a experiência de viver 2 meses na cidade de Dombe, no continente africano. Motivada pelo apelo do Papa Francisco, ajudou os enfermos em hospitais e deu aulas de reforço para crianças. Foi no ano que o Papa Francisco tinha falado sobre ir aos mais necessitados, né? Ir de encontro, a igreja de saída. E aquela palavra do Papa também ficou muito assim, forte no meu coração. No primeiro mês, vivendo em Moçambique, enfrentou dificuldades como problemas de saúde e adaptação aos costumes locais. E a África me ensinou muito isso, assim, que a gente tem que aprender a superar os desafios. E foi difícil ficar longe. Eu sou muito apegada à minha família, aos meus pais, aos meus irmãos. Então, foi desafiador, mas com certeza me evoluiu muito como pessoa. De acordo com a assistente social Natália Simões, para ser um voluntário é preciso proatividade e empatia. Além disso, o altruísmo possibilita a inclusão social do indivíduo. Uma das missões de vida mais lindas também que existem, porque através do trabalho social a gente inclui muitas pessoas. O trabalho voluntário pode ser à distância ou presencial, realizado diariamente ou uma vez por semana. Já o voluntário assistencialista atende a questões sociais de emergência, como em desastres ambientais ou acidentes graves. Na aquarela das tintas ou na delicadeza dos bordados, o tempo dedicado ao outro é retribuído com sorrisos e canções. Um abraço apertado e o sorriso nos lábios pode mudar o dia de muitas pessoas, principalmente aquelas que convivem com o diagnóstico de um câncer. Durante 8 anos sendo acompanhada por conta da doença, Cidinha não perdeu a esperança na vida.
Hoje, ainda lutando contra o terceiro tumor, ela divide o seu tempo entre o trabalho voluntário e o tratamento, levando a alegria que tem de sobra a todos que passam pela Casa Ato, em Guaratinguetá, interior paulista. É uma coisa difícil até de explicar, porque a gente, por tudo que eu passei, eu sinto muita necessidade de me doar para as pessoas, sabe? E aqui, daquele amor, daquele abraço no paciente, que tem uns que chegam chorando, né? Tem uns que chegam assim, ai, Cida, eu recebi, daí eu vou, abraço, converso. Então, se eu estou aqui, é para me ajudar, dar amor, dar carinho para os pacientes, né? Segundo dados do IBGE de 2018, quase 80% dos voluntários do país atuaram em instituições de congregações religiosas, sindicatos, escolas, partidos políticos, hospitais ou asilos. A exemplo de Cidinha, brasileiros motivados pela força da ação voluntária tornam-se também multiplicadores do bem. Pessoas essas que tiveram a história transformada e se comprometeram em dividir com outros a mesma generosidade e carinho que um dia experimentaram. Eu abracei a causa. É uma motivação, é muito bom estar aqui, sabe? As pessoas que chegam, as pessoas, né? Os voluntários, é ótimo. Nossa, para mim é gratificante. Muito mais do que dar é também receber. O ato voluntário é uma ação de recompensa associada à satisfação. A recompensa para quem se doa ao outro de forma voluntária não é material, mas sim uma realização interna. O especialista em comportamento humano, Paulo Grangeiro, explica melhor essas reações. Digamos, amplificador aí, né? Multiplicador. Então, esse é um. E multiplicador porque a pessoa ajudada, quando ela sabe que o outro é voluntário, ela pode ser que ela recupere a fé na humanidade. Pode ser que ela se sinta, ao sentir-se gratificada, ela queira retribuir, né? Queira fazer o mesmo. Então tem um efeito multiplicador. Isso é uma coisa importante na psicologia. Existe o que a gente podia chamar de contágio, que é possível a gente multiplicar aí bons estados, né? Felicidade, bem-estar. Uma pessoa pode influenciar muitas outras. Na Fazenda Esperança, em Guaratinguetá, no núcleo feminino, encontramos a Nildinha, enfermeira pernambucana que se dedica à missão voluntária há 11 anos. Essa jornada começou graças à sua irmã. Não, porque você vai passar um ano na Fazenda da Esperança. Eu disse, como assim que eu não estou sabendo de nada? Ela disse, mas eu estou sabendo. Tirar você do álcool que você está se acabando e não está enxergando. Você está tirando do seu sossego, você está tirando sua vida, você está preocupando a gente. Foi no dia a dia da fazenda, em atividades comuns, que Nildinha viu a beleza da recuperação, motivo que a leva até hoje a permanecer na casa, se doando e ajudando tantas outras meninas. Sabe, me tocou aquilo ali, aquele modo de vida diferente daquele que eu vivia lá fora. Então eu deixei tudo, eu deixei minha mãe, eu deixei meu trabalho, eu deixei a amizade que eu tinha lá fora e passei a viver realmente o mundo da fazenda. Doutor Soneca, Fada Blue e Danilo Oliveira são exemplos de que é possível fazer o bem de forma individual. Atuantes na região metropolitana do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, levam a alegria e o colorido a crianças, jovens e idosos. Aí eu comecei a trabalhar dentro do hospital e eu pensei, por que não trazer a alegria, a magia do circo para dentro do hospital? Foi quando eu resolvi, junto com a minha esposa Viviane e com a minha irmã Leila, criarmos a Clínica Explosão da Alegria. Porque é uma clínica que a gente cuida da alma enquanto o médico cuida do corpo. A rotina de um hospital não é nada agradável. Quando a criança vê entrando pela porta o doutor com seu jaleco branco, logo os pensamentos mudam. E para amenizar o medo, doutor Soneca costura em suas roupas vários bichinhos e acessórios diferentes para receber o abraço carinhoso de cada criança. Para inicialmente quebrar aquele trauma do branco. As crianças elas nos abraçam de uma forma tão carinhosa, que elas nos recebem com muito amor, com muito carinho, e isso faz a diferença. Visitar um asilo sozinha, despertando risos nos idosos, é tarefa fácil para Mariana Costa, universitária de 21 anos. Ela aprendeu a fazer isso com Fada Blue, uma voluntária que se veste de fada para ajudar na realização dos sonhos. A falta de dinheiro não impediu que as ações acontecessem.
De acordo com dados divulgados pelo IBGE, apenas 9,8% da população pratica o ato voluntário individualmente. E na expectativa de alcançar mais pessoas, os próprios voluntários enviam representantes que espalham a mesma alegria. Com menos de R$30, Danilo consegue promover um delicioso café da manhã para crianças moradoras do bairro periférico na cidade de Lorena, interior de São Paulo. Correr ao encontro desse jovem com o sorriso no rosto é a resposta que todo esforço vale a pena. Foi com 2 amigos, na verdade, a gente iniciou o projeto, mas a princípio não foi com criança, foi com moradores de rua. Como eu sempre gostei de criança, eu acabei migrando para esse lado mais infantil, que era algo que me causava muito prazer. E eu, desde pequeno, sempre gostei muito de criança, então achei que era mais fácil de lidar. Também, às vezes a gente não imagina, mas com tão pouco a gente pode ajudar muitas outras pessoas. Para fazer o bem, não precisa de dinheiro, apenas um coração disponível e solidário. Exercício que exige um planejamento financeiro e pessoal. Tem que se conhecer bem para partir para o próximo. Mas também não significa que isso seja um grande empecilho, porque as pequenas ações no somatório fazem uma grande diferença. Se eu estou bem, eu parto para grandes ações. Se eu tenho coisas ainda complexas que preciso resolver, eu faço pequenas ações. Solidariedade é uma ação que brota de dentro para fora. Ajudar aqueles que necessitam sem querer recompensa e oferecer a essas pessoas a oportunidade de momentos felizes é a motivação de cada voluntário. Homens e mulheres que encontraram no altruísmo sua maior vocação. Altruísmo é mesmo uma vocação. E a gente continua falando da Faculdade Canção Nova. Os alunos transformaram um projeto científico em ação de ajuda aos que mais precisam. A ação no início seria para compor a nota de uma disciplina na faculdade, mas se transformou em um grande gesto de solidariedade àqueles que quase nada têm. Foi uma ajuda muito grande, um momento exato. Seu Florisvaldo é funileiro autônomo e teve que parar as atividades por causa da pandemia. A ajuda neste momento é motivo de muita gratidão. Eu sou muito grato a vocês, a esse projeto, a Deus, em primeiro lugar, lógico, né? Sou muito grato por essa ação de vocês. A ajuda que tanto fez bem a ele vem de um projeto de alunos da Faculdade Canção Nova, transformada em uma ação solidária. Afinal, neste momento, ajudar os que mais necessitam passa a ser prioridade. É um projeto específico de uma disciplina, né? É algo muito pontual, que parece assim, algo pequeno, né? Dentro de uma faculdade isolada aqui em Cachoeira Paulista. A gente espera que sirva de exemplo, que seja um incentivo para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, para que possam realizar ações como essa, de ir ao encontro de quem necessita. Muitas pessoas estão necessitando, que estão sendo muito atingidas por essa pandemia. Pátios vazios, alunos com aulas remotas, mas isso não significa estar parados. A pandemia revelou a necessidade de ajudar ainda mais aqueles que necessitam. Ações como essa têm sido auxílio necessário para esse momento de crise. Arroz é um saco de feijão, mas para a pessoa que recebe, é a comida na mesa que ela vai ter, não só para ela, mas para toda a família. João Vitor foi um dos alunos que teve a sensibilidade de transformar um projeto acadêmico em ação de ajuda. Para ele, a satisfação de colaborar é muito melhor do que a nota máxima para finalizar a disciplina. E a comida que ela vai ter na mesa vale muito mais do que uma nota 10. É a gente ver a sensação de estar fazendo bem para as pessoas que realmente precisam. Como solidariedade desperta a caridade, por aqui, o coração grato pela ajuda recebida é o mesmo que impulsiona a dividir o pouco que tem. Com essa cesta aqui eu vou repartir com a minha sobrinha e com a minha irmã, que também não tem nada para comer. Depois do intervalo, nosso destino é a Terra Santa. Vamos conhecer a cidade de Maria Madalena e as histórias do Mar Morto. Até já! O
Repórter Canção Nova te leva agora para uma viagem na cidade de Maria Madalena, na Terra Santa. Os guias são nossos correspondentes Danúbia Gleiser e Edmilson Fonseca. Localizada na costa oeste do Mar da Galileia, a cerca de 36 quilômetros da cidade de Nazaré e bem próximo do Monte Arbel, está Magdala. Na Terra Santa, nossa equipe de reportagem veio conferir de pertinho este lugar que é identificado como a cidade de Maria Madalena. Magdala possui uma riqueza histórica e arqueológica a qual muitos se encantam. Uma grande admiradora do local é a Patrícia, que recebe a nossa equipe. Em 2006, o padre Solana, que já estava aqui desde 2004 para cuidar de Notre Dame de Jerusalém, escolhido pelo Papa, queria construir uma casa de peregrinos aqui na Galileia. Então eles compraram, em 2006, 4 terrenos e depois, em 2009, foi liberado para poder fazer as escavações, as primeiras escavações antes de fazer a construção. Tudo precisa de fazer escavações antes. E durante as escavações, em 2009, foi encontrado esta sinagoga aqui, que é uma sinagoga do 1º século. Uma das descobertas aqui é a Pedra de Magdala. De acordo com os estudiosos, é uma das descobertas mais significativas dos últimos 50 anos. Patrícia, qual o significado desta pedra? Então, essa pedra é uma réplica do Templo de Jerusalém, porque temos sinagogas em várias partes de Israel, mas o templo só está em Jerusalém. Então, na frente da pedra seria a entrada do templo, em cima seria o véu do templo, aos fundos seria o santo lugar e dos lados as colunas que sustentam o templo. E essa pedra foi feitas pesquisas e ela foi esculpida mais ou menos do ano 20 ao ano 50. E também tem outro dado bem interessante, que ela foi retirada do Monte Arbel, desse monte que está aqui aos fundos de Magdala. No momento, essa aqui é uma réplica da original que foi encontrada aqui na sinagoga. No momento, esta pedra, a original, está nos Estados Unidos, mas normalmente ela está em Bet Shemesh. Magdala pretende futuramente construir aqui um museu para ter a pedra, as moedas, tudo que foi encontrado aqui em Magdala. Então vamos lá, continuar com o nosso passeio, Patrícia. Patrícia, explica pra gente sobre este espaço. Então, aqui seria o mercado de Magdala. Foi encontrado aqui pedra de moer, foi encontrado fornos. Essa seria a parte que teria o mercado, como temos hoje o mercado lá em Jerusalém, na Cidade Velha. Essa seria a parte do mercado aqui em Magdala. Aos fundos também temos a parte onde tem os banhos rituais, onde tem as 7 escadas, onde os judeus desciam para fazer a purificação. Além de toda a parte arqueológica, os peregrinos que vêm a Magdala também têm um espaço especial para a sua espiritualidade. Patrícia, que espaço é esse? Então, aqui é a igreja, ela se chama Duque in Altum, que quer dizer avançar às águas mais profundas. Então, nós temos a igreja principal e 4 capelas também. Essa igreja foi dedicada em 2014, então a partir de 2014 foi a inauguração dessa igreja, desse espaço. Então, nesse espaço nós temos o Átrio das Mulheres. Por que fizeram isso? Porque Jesus veio trazer dignidade às mulheres. Então nesse espaço a gente tem uma pia batismal, temos 8 colunas, 7 delas têm nome de mulheres do Novo Testamento e uma delas não tem nome porque são para todas as mulheres.
acima nós temos as mãos de Nossa Senhora de Guadalupe e também temos 4 capelas aqui que fazem menção a alguma parte do Evangelho, como uma para Maria Madalena, uma de Pedro andando sobre as águas, Jesus andando sobre as águas e Pedro também, a outra Jesus chamando os pescadores e a outra a cura da filha de Jairo, porque foi a única mulher que fala nos Evangelhos que foi ressuscitada. Outra participação especial é com o padre Wagner Bahia. Padre, fala pra gente quem é Maria Madalena. Então, quando nós chegamos aqui, Magdala, né, o nome da cidade, sempre colocou Mateus, os escritores bíblicos colocaram sempre um designo de uma pessoa relacionada à sua cidade. Magdala é o nome de uma cidade que chama Torre, vem de Torre de Peixes, né? Significa que devia ser um lugar onde que as pessoas pegavam peixe e deixavam secando, né? Era vendido. É uma cidade próspera e que aqui morava essa mulher, diz que era muito rica, que tinha uma vida muito boa, uma vida com bens, não era uma pessoa pobre, e que ela morava na parte de cima aqui do lago, e que era a parte rica, como nós vimos a pequena cidade de Magdala, e ela morava ali. E ela teve um encontro pessoal com Jesus, né? E aqui nesta capela que nós estamos em frente a ela, vai falar desta mulher, de que ela é esta mulher, mas era uma mulher que vivia uma vida talvez desregrada, né? Que Jesus vai expulsar 7 demônios. Obrigada, padre. Eu continuo então com o passeio aqui em Magdala e você é o meu convidado. Vamos juntos? Como eu estava te falando sobre as capelas, então cada capela tem um mosaico. E esse mosaico foi feito por Maria Jesus Fernandes, que é chilena. Então, lá ela fez os mosaicos e os seus filhos fizeram o altar, que é em formato de barca. Por que formato de barca? Porque Jesus pregava em cima de uma barca e as pessoas ficavam sentados para ouvi-lo, né? Então, aqui também, quando o padre, o sacerdote está celebrando a missa, em persona Christi, está falando em nome de Jesus para todos os fiéis. Agora nós estamos na parte de baixo do Duque em Alton, da igreja. Essa é uma capela ecumênica. Ela é em formato de uma sinagoga, que tem os bancos laterais, as colunas, as próprias cores que tem aqui é referente à sinagoga que foi encontrada ali do 1º século. Esse piso, ele é original, fazia parte do porto que está logo fora aqui dessa parte dessa igreja. Essa capela se chama Encontro, porque é um ponto de encontro também entre cristãos e judeus. Aqui pode ser celebradas missas, adorações e os próprios protestantes acabam fazendo encontros aqui também. Aqui nós temos esse quadro belíssimo que é o encontro da hemorroísa com Jesus. Quando ela pensa assim, ela vê Jesus, ela fala assim, se eu ao menos tocar a orla do seu manto, eu ficarei curada. Então, ela vai, toca a orla do manto, e se você observar, a parte do dedo que está tocando já está curada, porque sai uma sanação ali de Jesus, e ela fica curada. Aos fundos da igreja, nós temos aqui o Mar da Galileia, também chamado de Mar de Genezaré, onde Jesus caminhou sobre as águas, onde muitas vezes ele atravessou de outro lado no barco e também onde muitas vezes ele pregou em cima de uma barca. Agradeço, Patrícia, pela sua participação e você de casa fique com um pouco mais de imagem deste lugar que é a terra de Maria Madalena. As pedras
pedras fizeram parte de muitos fatos bíblicos e até hoje continuam a remontar a história. Mais do que apenas uma parte da natureza, elas carregam consigo uma simbologia muito importante. Pedras por onde quer que se olhe. Elas estão nas ruas, na arquitetura das casas, nas paredes das lojas, em alguns assentos públicos e nas portas e muros que cercam a cidade velha. Em Jerusalém, as casas têm que ser feitas de pedras, porque Jerusalém terrestre corresponde a Jerusalém celeste. E a Jerusalém celeste, como vem descrita em Apocalipse por João, esta é feita de pedra preciosa, maravilhosa, e por isso a pedra de Jerusalém terrestre deve invocar a Jerusalém celeste. La Gerusalemme celeste. E muito mais que no aspecto físico, as pedras foram usadas na Bíblia de diferentes maneiras. La simbologia della pietra nella Bibbia è molto ricca. Prima di tutto vediamo che le tavole... A simbologia das pedras na Bíblia é muito rica. Antes de tudo, vemos que as tábuas da lei que Moisés recebeu no Sinai estavam escritas sobre pedras. A pedra significa estabilidade, segurança. Em outro texto muito bonito no livro de Samuel, Davi pega 5 pedrinhas com um bastão e afunda para poder matar o gigante Golias. Gigante é um símbolo do mal. Temos outro texto de Isaías 51. Olhai a rocha de que fostes talhados. Vejam a pedreira de onde vos tiraram. E continua. Vejam Abraão e vejam Sara. Abraão é chamado a rocha da qual o povo hebraico foi talhado. Pedro recebeu esta promessa. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja. É um novo Abraão. Assim como a fé do povo hebreu está embasada em Abraão, assim a fé dos cristãos tem sua base na fé de Pedro. Come la fede degli ebrei è basata su Abramo, la fede dei cristiani è basata sulla fede di Pietro. O tempo passa e elas permanecem, trazendo beleza e fazendo parte da história desta Terra Santa, de lugares onde esteve Jesus, que é considerado a pedra angular. Temos em Jerusalém muitas pedras. A pedra da unção, a pedra da agonia, a pedra do Calvário. Essas pedras que nós temos aqui em Jerusalém são todas memórias da vida, da paixão e da morte de Jesus, e recordam um texto fundamental, o Salmo 118. A pedra rejeitada pelos construtores se tornou a pedra angular. Em hebraico, pedra se diz eben, enquanto filho se diz ben. Então, eben e ben quer dizer que Deus pode dar filhos a Israel. A pedra rejeitada é o filho rejeitado que se tornou a pedra angular. Além de preservar as pedras memoriais, os franciscanos zelam pelas pedras vivas de Jerusalém. I francescani sono qui ormai da più di 800 anni e i francescani anche sono custodi della pietra della memoria e siamo custodi di tutti i luoghi santi, ma anche siamo i custodi della pietra. Os franciscanos, estamos aqui mais de 800 anos, e os franciscanos são guardiões das pedras memoriais e guardiões de todos os lugares santos. Mas somos também guardiões das pedras vivas daqui, das pessoas. E isto é o mais importante, mais precioso são as pedras vivas, as pessoas. Por isso agora os franciscanos próximos a um santuário fizeram a paróquia. Escolas, centros esportivos, sociais, espirituais, aluguéis, habitação, casas e também trabalho e bolsa de estudos. L'alloggio, le case e diamo anche il lavoro. Abbiamo anche le borse degli studi. La custodia aiuta queste famiglie. A custódia ajuda essas famílias, essas pessoas para poderem viver, permanecer e viver com dignidade também aqui nessa Terra Santa. Por isso a custódia pelas pedras vivas faz muitas coisas. La custodia veramente per la pietra viva fa tante cose. Na Terra Santa, outras pedras remontam épocas e fatos bíblicos, pedras que fizeram parte da história do povo de Deus e da vida e ensinamentos de Cristo. Ele mesmo disse: se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. E até exortou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
E agora a gente apresenta as histórias e os fatos bíblicos ao redor do Mar Morto. Em meio ao deserto da Judéia, em Israel, um imenso lago de alta concentração de sal. É o Mar Morto. A cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, ele está no ponto mais baixo do planeta. Siamo nel Mar Morto. Il termine non compare nella Bibbia. Sobre o mar, o termo não aparece na Bíblia. A Bíblia fala do mar de sal e também do lago de asfalto. E a tradição muçulmana fala de Lot. Mas os rabinos, baseando na geografia e na topografia de Israel, notaram que ao norte tem o lago da Galileia, lago de Genezaré, aquele que é chamado o Mar da Vida. E ao sul temos o Mar Morto. Hanno notato che al nord c'è il lago di Galilea, lago di Genesaret, che viene chiamato il lago della vita. E al sud abbiamo il Mar Morto. Apesar do nome Morto, muitos fatos bíblicos ocorreram nessa região. Histórias aparentemente ocultas que se revelam na Sagrada Escritura. Fatos que ocorreram bem próximo ao mar, na cidade de En-Gedi. Proprio la città di En-Gedi, che vuol dire la fonte della capra. Lì abbiamo... A cidade En-Gedi significa fonte da cabra. Aqui tem dois textos importantes. Primeiro, Samuel 23, a luta de Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi. Saul, em certo momento, foi escolhido como rei, mas decepcionou a Deus. E Deus mandou Samuel dar a notícia a Davi. Então, são dois reis de Israel, no primeiro livro de Samuel 23. Depois temos o Salmo 63 como título, quando Davi se escondeu no deserto de En-Gedi. Il libro di Samuele 23. Poi abbiamo il Salmo 63, che ha come titolo Quando David si nascondeva nel deserto di En-Gedi. Do primeiro livro de Samuel, capítulo 23. David, sabendo que Saul havia saído para lhe tirar a vida, ficou no deserto de Sif. Do primeiro livro de Samuel, capítulo 24. David fugiu e foi viver para as cavernas de En-Gedi. Analogias e poesias em alguns livros da Bíblia se referem a este lugar. Do livro de Ezequiel, capítulo 47. Porque onde quer que esta água chegar, tornar-se-á salubre, e a vida desenvolver-se-á por toda a parte onde ela chegar. Ma il testo più bello che abbiamo è Ezechiele 47. Ezechiele 47. O texto mais belo que narra esse período é Ezequiel 47. Descreve a nova cidade de Jerusalém como novo templo. Debaixo do altar do templo surge uma pequena fonte de água. Essa nascente se dirige para Arava, se transformando em um rio. E pequenos peixes se encontram nesse rio que vai na água salgada do Mar Morto. Cântico dos Cânticos 4:1-4. Na época de Salomão, os Cânticos dos Cânticos têm uma tradição atribuída a esse rei enviado em En-Gedi, que eram famosos naquele período. Depois o livro de Eclesiástico 24:13 fala da sabedoria. A sabedoria tem diversas plantas e diversas flores. Eu sou como uma palma de En-Gedi, a palma que era famosíssima. E também sabemos que em En-Gedi tem um bálsamo famosíssimo. E depois temos, ao sul, a cidade de Sodoma e Gomorra. Anche sappiamo da altri autori che a En-Gedi c'era il balsamo, che era famosissimo. Quindi... E abbiamo poi al sud la città di Sodoma di Gomorra. Além de En-Gedi, outros locais ao redor do Mar Morto guardam histórias bíblicas. In Giordania, dall'altra parte del lago. Na Jordânia, da outra parte do lago, tem dois lugares importantes. Maquironte, local onde João Batista foi martirizado, e temos o Monte Nebo, onde Moisés morreu. Por isso se diz que a Terra Santa continua também na Jordânia.
Ao redor das densas águas, uma riqueza bíblica. Histórias reveladas pela Sagrada Escritura, guardadas pelo tempo e pelo mar. E depois do intervalo tem PHN no Repórter Canção Nova. Vamos matar a saudade revendo os melhores momentos desse grande evento. Nós voltamos no instante. Continue conosco. Esse ano não tem o tradicional acampamento jovem, mas a gente leva a alegria do PHN até você. Um gostinho de quero mais ou quem sabe te ajude a se programar para a edição de 2021. Vamos recordar os melhores momentos desse grande evento que atrai pessoas do Brasil e de outros países também. Oi, gente! Bom dia! Bom dia! Já estamos no PHN 2019, já estamos aqui no Cruzeiro, tá só começando, tô aqui com o Matheus. Quem disse que com uma câmera na mão não dá para acompanhar o PHN? Nada passa despercebido às lentes da geração mais conectada dos últimos 21 anos do evento. E se eles gravam o tempo todo, o conteúdo vai para a internet. E aí surgem os vlogs. Os registros da jovem de Aracaju são do ano passado. Caroline aceitou o desafio de dividir com os seguidores a experiência que mudou sua vida. Porque eu quero passar para as pessoas que as pessoas têm que conhecer, têm que viver isso que eu estou vivendo, sabe? Que é maravilhoso demais. A Isabela não precisou de avião. Em 2018, ela também registrou as imagens da viagem de ônibus com os amigos de Nova Friburgo até Cachoeira Paulista. Era para ser só uma recordação e se tornou mais do que isso. O vídeo já passou das 10 mil visualizações, né? E as mensagens que eu fui recebendo no decorrer desse ano de pessoas que não conheciam o evento, que assistiram e se sentiram motivadas a vir esse ano, foi muito constante, foi uma alegria muito grande. Tiveram aqueles que não ficaram só na mensagem, realmente vieram viver o PHN. Assisti, eu achei muito maneiro e eu quero que voltem os outros PHN. No segundo dia de acampamento, as duas já começaram os trabalhos. Você vive muita coisa, mas não consegue viver tudo, porque acontece muita coisa ao mesmo tempo. Então a minha ideia esse ano é mostrar ainda mais o que mais tem que a pessoa pode encontrar aqui no PHN. Do Rio de Janeiro e de Sergipe, o conteúdo online chega para o mundo inteiro. Para as meninas que registram tudo do PHN pela segunda vez, a proposta é a mesma: evangelizar a juventude. Jovens com mais intimidade com Deus, né? Que é o que falta no mundo de hoje. Eu tento passar isso, que é bom, que a gente que é jovem, a gente pode ser jovem sim, mas caminhando para a santidade, né? O potencial da geração digital é grande. Por excelência, eles são replicadores de notícia. Então, por isso que, através da internet hoje, a pessoa pode se dizer, olha, eu faço parte do sistema de comunicação da Canção Nova, porque com certeza leva para frente aquilo que a gente comunica aqui dentro. No maior evento católico para jovens do país, o que não faltam são inspirações para atrair as lentes e o coração do povo. Uma mistura de vozes e ritmos. Assim é feito o PHN. Nesses dias, a Canção Nova se abre para mostrar o jeito jovem de ser. Eles estão sempre juntos, mas a verdade é que são bem diferentes. Os locais de origem já destacam as curiosidades da juventude que participa do evento. Essa animação toda só pode ser de um lugar. Nordestino é um povo quente, né? A gente tá até todo mundo de touca, de casaco aqui, quente, chegou aqui, mas a animação não pode parar. A broa de fubá compartilhada entre os amigos será costume de onde, hein? A gente já veio bem alimentado, né? Trazendo aquilo que mineiro gosta, que é comer café, broa, biscoito. Já para eles, o frio do PHN não é nada. Os visitantes do sul do Brasil mantiveram o costume do caldo de cana para curtir os momentos do acampamento. Estar aqui já é uma graça muito grande. Trazer alguma lembrança de casa, se sentir ainda mais à vontade. E por falar em curiosidade, esse ano o PHN voltou à era medieval.
Banners, bandeiras, objetos e outros tipos de ornamentação com mensagens diretas e indiretas sobre um ambiente de batalha. Uma metáfora para as lutas diárias que o cristão enfrenta. Porque a época medieval ela durou 1000 anos, né? A Idade Média. Então, por isso, de trazer essa realidade para o jovem, de saber que as nossas batalhas elas são contínuas. A decoração foi colocada em pontos estratégicos, bem no trajeto que os participantes fossem fazer aqui pela chácara. E para que o jovem PHN pudesse viver tudo com muita intensidade, a mudança se estendeu também para a programação do evento. Se é para ele ser guerreiro, precisa se revestir da armadura. E só é possível se revestir da armadura através da oração. As batalhas são muitas. Principalmente da nossa castidade, nossa sexualidade, da nossa festividade, né? Mas a fé é combustível para vencer. Existe uma luta que a gente trava e todo dia a gente vai vencendo. Esse já era o propósito que o fundador, Monsenhor Jonas Abib, havia colocado no final da década de 90 como ideais do PHN. E eu usei aquilo que acontece no AA, Alcoólatras Anônimos. Lá eles dizem, por hoje não. Quer dizer, eu não vou beber hoje. Eu apliquei a mesma coisa para os jovens saírem do pecado, desvencilhar-se das garras do pecado. Então ele começou, ele sempre motivou. Depois o Dunga veio, levou e hoje estamos aqui. A mistura deu tão certo que a cada ano novos rostos chegam para multiplicar o bem e fazer dessa a geração PHN. No ano de 91, um jovem missionário recebeu o convite de liderar um movimento com a juventude na comunidade Canção Nova. Francisco José dos Santos, conhecido como Dunga, começaria então o acampamento PHN, Por Hoje Não Vou Mais Pecar. Por meio do testemunho de conversão e mudança de vida de Dunga, muitos jovens se encontraram e sentiram o desejo de dizer não ao pecado. Eu acho que essa juventude que vem, jovens que começaram há 21 anos atrás, hoje já são adultos, eles se sentem igreja. Então, cada vez mais esse espírito de pertencer a uma igreja é o que mais é incutido no jovem PHN. Eu acho que essa é a grande marca. Uma vez que ele vem, que ele se converte, ele se torna verdadeiramente igreja e o resultado é maravilhoso. É isso que a gente está vendo aí. Para diminuir os custos e trazer o maior número possível de jovens, membros de uma paróquia alugaram uma chácara em Cachoeira Paulista. Trouxeram alimentos e uma equipe só para cuidar da alimentação. O frio por aqui não foi problema. O café da manhã, feito com muito amor, aqueceu a todos. A gente acaba se tornando um pouquinho de mãe e pai. E esse aconchego propicia para eles uma melhor experiência aqui. Por isso que a gente, como casal, né, coordenador da pastoral, a gente decidiu trazê-los, contando com os coordenadores dos jovens, para que a gente pudesse fazer essa experiência legal, fazer tudo o que acontece nessa maravilha que é o PHN, se tornar mais legal ainda para eles. Teve muita gente que é a primeira vez que veio, e a gente passar essa animação de quem já veio antes foi muito legal também. Eu tô animado pro luau e para as pregações que vão ter. Apertem os cintos. É hora de embarcar num tempo novo de santidade. O meu lugar é o céu. Um acampamento diferente com missa, adoração ao Santíssimo e atrativos como shows, luau nas madrugadas, palestras. Esse é o PHN. Mas o que move todos esses jovens a virem de diversos recantos do país para viver este evento? O que os atrai para viver o PHN? Juliane veio ao PHN pela primeira vez no ano passado e o desejo de mudança que viveu transbordou para outras pessoas. E através desse encontro, Jesus me falava de que eu precisava viver, trazer o sacramento do matrimônio para o meu relacionamento. Nós preparamos o nosso matrimônio e ainda Jesus, né, porque confiamos nessa graça, preparou também outros 4 casais e sentiram também esse chamado a viver a vida através do matrimônio, depois de tanto tempo juntos. PHN, por hoje não. A proposta de vida que nasceu no coração de Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova, ganhou força com missionários da comunidade que há 21 anos recebe jovens peregrinos para o evento.
hoje nós tocamos na promessa de Deus. E o que o Dunga acabou de falar, do tempo, o que nós precisamos é saber esperar, que Deus cumpre as suas promessas. Domingos Sávio declarou e viveu antes morrer do que pecar. Nós também, só por hoje eu não vou pecar. Nós só podemos viver o PHN pelo Espírito Santo. Sorriso e alegria foram marcas registradas de quem participou. Na terra do PHN, os mapas, os totens, os cenários criados mostravam que a batalha seria intensa. Toda essa temática, essa ilustração que a gente foi decorando na chácara, com certeza levou eles uma experiência de também se preparar e ter a consciência, né, do quanto é importante a gente estar bem revestido para que possa combater essa luta. O PHN 2019 marca um novo tempo na juventude brasileira, que veio a canção nova neste final de semana. O grande convite de ser verdadeiro guerreiro na luta contra o pecado se espalha pelos grupos, paróquias e comunidades de todo o país, com os jovens que voltam para casa. É uma juventude diferente, uma juventude que estava muito aberta, que trouxe amigos que precisavam e lutou para que esses amigos também vivessem, assumissem o PHN na sua vida. Para quem abraçou a bandeira PHN, um dos momentos esperados, o giro da camiseta, constrói novas amizades e até casamentos. Quem busca santidade, busca o melhor emprego, busca a escola, busca a dignidade e busca também, é claro, formar uma família. Andressa e Gabriel engrossam a fila. Ela foi pedida em casamento no sábado de PHN. O nosso namoro foi edificado em Jesus Cristo. Então estar aqui, ser pedido em casamento aqui no PHN é um testemunho do amor de Deus que nos envolve, desse namoro que a gente busca viver em santidade. Elza é fruto do evento. Vem a canção nova desde jovem e assumiu a luta pela santidade com o PHN. Hoje, a comandante da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo é prova. Os jovens PHN têm muito a oferecer à sociedade. É através da juventude que nós vamos conseguir restaurar e salvar essa sociedade tão carente de novos sonhos, carente de novas perspectivas, carente de novas ações. O PHN 2019 foi encerrado com a missa celebrada por Padre Marcelo Rossi. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Todos os anos, a melodia da madrugada é uma só. Essa é a oportunidade de reunir amigos, famílias ou até de estar apenas na companhia do sagrado. O fato é que ninguém está sozinho no luau do PHN. Quem vem pode ficar à vontade. E não tem essa que luau é só para os mais novos. Os jovens há mais tempo sabem bem disso. Não tem idade, é para qualquer um. Porque a cura não tem idade, né? O amor de Jesus não tem idade, é para qualquer um. O missionário e idealizador Braz Oz celebrou com a multidão o valor da amizade. Sou muito mais que um amigo, sou um anjo que o Senhor enviou. Um mar de luzes fez brilhar o centro de evangelização. A animação tomou conta dos participantes. É preciso saber viver. Os instantes fizeram o frio da noite parecer agradável. Tá bastante frio, mas o fogo do céu desce e esquenta rapidinho. A oração em forma de música embalou a homenagem à Virgem Maria. Vai pra fora! Músico desde os 14 anos, Braz conta que o luau surgiu da própria experiência em um acampamento na Canção Nova. Eu era um neoconvertido e acabou o show, como agora, não tinha o que fazer, e acabei fumando baseado. Corri para o confessionário, o padre falou para mim assim: eu te perdoo, em nome de Nosso Senhor, mas peça a Deus a inspiração para que você possa, pela ação do Espírito Santo, ter a ideia de algo que vai fazer para que novos brás não possam vir fumar maconha, baseado no quintal do Padre Jonas. E aí nasceu a inspiração do luau. Ao longo de 14 anos, o luau passou por mudanças. A quantidade de pessoas que acompanham aumentou de tal forma
que o jeito foi arrumar um novo espaço aqui no fundo do Centro de Evangelização. Dessa maneira, as horas de música e oração pela madrugada foram se tornando cada vez mais especiais na história da Canção Nova. Começamos com 50 pessoas, 100 pessoas no primeiro e hoje temos mais de 30 mil pessoas aqui na madrugada, 3 horas da manhã, rezando, pedindo o batismo do Espírito Santo. Então, é um novo que Deus está fazendo dentro do nosso carisma, graças a Deus. A mudança passa pela prece. As orações silenciosas ou mais intensas foram um ponto forte do luau. Muita saúde para toda a minha família, para todos os jovens, discernimento para todos. Um tempo para se emocionar e agradecer. É um sentimento assim de limpeza da alma, de renovação, vida nova. Vida nova a partir das novas experiências. O som da madrugada chegou ao coração do povo. Sentindo ser tocado de perto, tô me sentindo em casa. A PHN, uma experiência única, com certeza. E por hoje é isso, pessoal. Obrigada pela companhia e até domingo que vem. Uma ótima semana para você.